Boa tarde, galera, tudo bem? Bom dia, aqui é o professor André, tá? Estamos iniciando mais uma aula, então vamos estar na aula 22, tá? Nesta manhã, correção de exercícios. E aqui eu vou fazer uma correção de exercícios como revisão para vocês, beleza? Porque semana que vem vocês têm prova, tá? Sobre esse conteúdo de calor latente e calor sensível. E daí agora a gente vai começar aqui corrigindo o exercício 1, tá? Então o que diz o exercício 1? Ele está falando assim: o calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. A gente já começa aí anotando os dados que ele dá pra gente, tá? Então 80 calorias por grama. É super importante vocês anotarem todos os dados que o exercício dá para vocês, para ficar mais fácil a resolução. Para fundir uma massa de gelo de 0,8 kg, então uma massa de 0,8 kg, tá? Sem variação de temperatura, qual a quantidade de calor latente necessária? Então ele vai me perguntar, ele está me perguntando o calor latente necessário para fundir essa massa de gelo até ela totalmente virar água, tá? Calor latente a gente já sabe como se calcula, que é calor latente é igual a massa vezes latente da operação que ela está sofrendo, da mudança de estado físico que ela está sofrendo. Então eu tenho que a gente está derretendo o gelo, então ela está fundindo, né? Então o L de fusão é a informação que ele dá aqui. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: L é igual a massa vezes latente de fusão. A latente de fusão ele te deu aqui 80 calorias por grama, beleza? E aqui ele te deu a massa em 0,8 quilos, tá? Então, esses 0,8 quilos, eu acredito que vocês sabem que é 0,8 vezes 10 a terceira, para me transformar em quilo, em grama, ok? Vezes o latente de fusão, que é 80. Por que eu preciso multiplicar por 10 a terceira? Para transformar esse 0,8 em gramas, tá? Porque aqui eu tenho ele em quilo e eu preciso que ele esteja aqui, ó, alinhado com a minha unidade de medida do latente de fusão, que é em gramas. Então, 0,8 vezes 10 a terceira é nada mais, nada menos do que esse K de quilograma. O quilo significa 10 a terceira. Isso daqui vai dar 800 gramas. Beleza? Então, se eu tenho o calor latente de fusão aqui, ó, vai ser 800 gramas vezes 80 calorias por grama, tá? Então, o meu calor latente de fusão vai ser 8 vezes 8, 64. 3 zeros eu adiciono aqui, ó, 64.000 calorias. É a unidade de medida do calor latente, tá? A quantidade de calor é medida em calorias. Se eu quiser melhorar esse resultado meu aqui, eu falei para vocês que 10 a terceira não é 1000, então 64 vezes 10 a terceira calorias, ou ainda ela é igual a 64 quilocalorias. Beleza? Qualquer uma das três respostas está certa. Significa que eu tenho 64.000 calorias nesse a quantidade de calor necessária para derreter totalmente essas 800 gramas de gelo. Beleza? Então eu preciso fornecer aí 64 quilocalorias para derreter essa quantidade de gelo, ok? Galera, agora partindo aqui para o exercício 2, tá? O exercício 2 diz o seguinte: qual a temperatura final de uma massa de 5 kg? A gente vai começar a anotar aqui, ó. Temperatura final é o que ele está querendo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Para ver se o vídeo fica um pouco melhor. Então ele quer a temperatura final, eu coloco aqui que eu não tenho a temperatura final. De uma massa de 5 kg, então massa 5 kg, já vamos nos acostumar a usar essa potência de 10, tá? 5 vezes 10 a terceira, que é igual a 5.000 gramas.
beleza? De alumínio, que recebe 40 calorias de calor. Então esse 40 é o calor, tá? A gente viu no exercício passado que quando eu tenho a unidade de caloria é porque é o que, tá? E ele está numa temperatura de 20 graus, beleza? A temperatura inicial então é 20 graus e ele pergunta qual é a temperatura final. Ele ainda cita que o calor específico da massa de alumínio é 0,22 calorias por grau Celsius, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que se eu tenho mudança de temperatura, eu vou utilizar a fórmula do calor sensível. Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, tá? Que nada mais é que o ΔT é massa vezes calor vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza, galera? O que a gente vai fazer aqui? Calor específico, calor total que foi recebido, 40 calorias. Então, 40 calorias é igual a massa de 5 vezes 10 a terceira, ou 5.000, tá? Vezes calor específico, que é 0,22, vezes TF menos 20. O TF é a nossa incógnita, beleza? Que é o que a gente está procurando. De que forma que eu vou isolar esse TF? Tá? Primeiramente, eu vou passar esse 5 vezes 10 a terceira aqui para baixo. Então, vai ficar 40 dividido por 5 vezes 10 a terceira. Se ele está multiplicando aqui, eu passo ele dividindo, certo? E daí eu vou fazer igual a 0,22 TF menos 20. Tá? Aqui eu vou aplicar a propriedade da distributiva. Então, aquele que a gente fala o famoso chuveirinho, tá? Fazer ele chover no TF e fazer ele chover no 20. Eu espero que seja dando para escutar, que o pessoal está fazendo uma bagunça aqui no corredor. Mas vamos lá. 40 dividido por 5.000 vai dar quanto? 40 dividido por 5.000 dá 8 vezes 10 a terceira, a menos 3. Beleza? Eu posso fazer o que também aqui? 40 dividido por 5, 8. O 10 a terceira que estava embaixo ele sobe, 10 a menos 3. Tá? E o chuveirinho vai ficar 0,22 vezes TF é 0,22 TF menos 0,22 vezes 20 dá 4,4. Ok? Deixa eu ver se está dando para ver ainda. Beleza. Vou abaixar um pouco aqui a minha câmera. Certo? Aí temos aí agora o que a gente vai precisar fazer. Esse TF eu vou deixar ele sozinho. Então, 8 vezes 10 a menos 3 é igual... igual não. Vou pegar esse menos 4,4 e vou passar para o lado de cá. Mais 4,4 é igual a 0,22 TF. Beleza? Vamos para o lado de cá da lousa agora. 8 vezes 10 a menos 3 mais 4,4 vai dar 4,408, ok? É igual a 0,22 TF. 0,22 TF. Para mim deixar o TF sozinho, se ele está multiplicando, o 0,22 vai passar para cá dividindo. Então 4,408 dividido por 0,22. Tá? A temperatura final desse bloco vai ser de 4,408 dividido por 0,22. Dividido por 0,22. Vai dar aproximadamente, né? 20,0304, que ele tem um 6 depois que ele vai arredondar para cima, 0,04 graus Celsius, beleza? Essa é a minha resposta para esse exercício 2.
Beleza, agora vamos estar passando aqui para o exercício 3, tá? O exercício do Mackenzie. É um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue fazer aí. É justamente esse tipo de exercício que eu quero que vocês treinem, para vocês ficarem preparados aí para as provas de universidades, provas do Saresp e do Enem, tá? Então vamos fazer o seguinte, o exercício me diz assim, ó: uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a quantidade de calor que ela vai fornecer é 150 calorias por segundo. Então a cada segundo ela fornece 150 calorias a uma determinada massa de água, que ela não especifica qual é essa massa. Então massa vai ser o quê? Uma incógnita, tá? Se a temperatura da água aumenta de 20 graus para 60 graus em 4 minutos, mais uma informação aí, ó: temperatura inicial 20 graus, temperatura final 60 graus. Já sabemos que nós estamos falando de um exercício do quê? De calor sensível, tá? Porque teve mudança de temperatura e não mudança de estado físico. Eu não derreti gelo, eu não evaporei água. Eu mudei a temperatura da água, tá? Então é calor o quê? Calor sensível, tá? Ele vai falar assim: de 20 para 60 graus em 4 minutos, beleza? Isso que vocês têm que entender. Ele vai fornecer durante 4 minutos para essa fonte de calor funcionar por 4 minutos para atingir dessa temperatura até essa, beleza? Ou seja, a quantidade de calor aqui vai ser 150 vezes 4 minutos, beleza? Porém, ele fornece 150 por segundo. Então eu tenho que fazer quanto que equivale 4 minutos em segundos. 4 minutos em segundo dá 240 segundos. Beleza? Segundos. Ou seja, 4 vezes 60, tá? Se vocês não lembram aí, olhem as tabelas de conversão. Eu tenho em cada minuto eu tenho 60 segundos, então 4 vezes 60, 240 segundos. Beleza? A quantidade de calor vai ser o quê? 150 vezes 240 dá 36 mil calorias. Beleza? 240 vezes 150 dá 36 mil calorias. Beleza? E daí ele fala também aqui o calor específico da água de 1 caloria por grama. Vou anotar aqui do ladinho: calor específico 1 caloria por grama vezes graus Celsius, tá? Ou seja, ele quer saber qual é a minha massa de água que eu estava esquentando, tá? A gente sabe que calor é igual massa vezes calor específico vezes ΔT. Então vamos lá fazer. Quanto que foi fornecido de calor? 36 mil. Ou eu posso pôr aqui 36 vezes 10 a terceira, tá? É igual a massa, que é o que eu quero descobrir. O calor específico ele diz que é 1. E o ΔT vai ser 60 menos 20. Temperatura final e temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? 60 menos 20 dá 40. A massa então vai ser 36 mil, que é o que está do lado de cá. Eu já vou passar esse 40, não é 1 vezes 40, eu vou passar o 40 para o lado de cá. Ele vai passar para o lado de cá como? Dividindo. Então a massa vai ser 36 mil dividido por 40, tá? A massa aqui vai dar 36 mil dividido por 40, vai dar 900, o quê? Eu estou trabalhando tudo em caloria por grama, certo? Então eu vou ter aqui 900 gramas de água que foi esquentada aí nessa determinada condição, beleza? Esse é o resultado aí do exercício 2. Tirem um print, copiem, beleza? Então vamos iniciar aqui o quarto exercício, tá? Um corpo de 400 gramas de calor específico sensível de 0,20 calorias por grama grau Celsius. Eu começo anotando isso, tá? Então massa do corpo 1, 400 gramas. Calor específico 0,20 calorias por grama grau Celsius.
é colocado a uma temperatura de 10 graus, é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 gramas, então temperatura inicial 10 graus, é colocado em contato térmico, né, com outro corpo de 200 gramas, calor específico de 0,10 calorias por grama graus Celsius e temperatura inicial de 60 graus Celsius, ok? E ele fornece o calor específico 0,10, já coloquei aqui. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será D. Então eu tenho o quê? Eu sei que aqui vai ser um exercício de calor sensível, e eu sei que quando eu tenho o equilíbrio térmico, como eu expliquei para vocês, quando dois corpos se juntam em temperaturas diferentes, ele tem uma tendência a atingir o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, eu não tenho troca de calor. Então Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero. Beleza? Como que eu faço para calcular o calor de cada um deles? Massa do corpo 1 vezes calor específico do corpo 1 vezes delta T é igual a mais massa do corpo 2 vezes calor específico do corpo 2 vezes delta T igual a zero. Ok? Vai ficar assim, massa do corpo 1, 400 vezes calor específico 0,20 TF menos TI, que eu sei que é 10, ok? Então TI 10 graus Celsius, eu vou calcular o TF, mais massa do corpo 2, 200 gramas, vezes calor específico 0,10, vezes mesma coisa aqui, ó, TF eu deixo como incógnita, menos 60, ok? Dessa forma, o que eu vou ter aqui? Faço a multiplicação, ok? Então eu faço aqui, ó, 400 vezes 0,20 dá 80 TF menos 10, mais 200 vezes 0,10 dá 20 vezes TF menos 60 é igual a zero, ok? Dessa forma eu vou ficar como 80 TF menos 800 mais 20 TF menos 20 vezes menos 60 menos 1200 igual a zero, tá? Agora é só juntar de um lado que tem TF e do outro que não tem TF. Aqui é mais, aqui é menos, e menos esses dois aqui vão pro lado de lá como somando. Então fica 80 TF mais 20 TF é igual a 800 mais 1200. Beleza? Passei de lado para lá, para lá de lá, estava fazendo menos, eu passei para lá somando. 80 TF mais 20 TF dá 100 TF. 800 mais 1200, 2000, certo? Aí o TF vai ser o que? Tá dando pra ver ainda? Tá dando pra ver aqui, ó. O TF vai ser, eu vou isolar ele, vou trazer o 1000 que tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então 2000 dividido por 100, tá? Ou seja, a temperatura final dos dois corpos vai ser 20 graus Celsius. Ok, galera? Tudo bem? Essa é a resposta do exercício 4. Ok? Galera, então aqui vamos passar para a resolução do exercício 5, tá? O exercício da FUVEST. Esses exercícios de universidade, eles são mais difíceis mesmo, tá? Vou tentar aqui explicar da forma que vocês consigam entender. Então ele fala assim: dispõe-se de água a 80 graus e gelo a 0 graus, tá? Deseja-se obter 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus após o equilíbrio, beleza? Misturando água e gelo em um recipiente isolante e com capacidade térmica desprezível. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e o calor específico sensível da água é de 1
1 caloria por grama grau Celsius. A massa de gelo a ser utilizada é, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um exercício onde eu vou misturar num copo água e gelo, mas eu não sei nem quanto que eu tenho de massa de água, nem quanto eu tenho de massa de gelo. Porém, eu sei o quanto eu quero de massa de água, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a massa de água mais a massa de gelo vai ser igual a 100 gramas, beleza? E eu vou ter o seguinte, se eu isolar isso daqui para me descobrir, a massa da água é igual a 100 menos a massa de gelo, beleza? Por quê? Porque a pergunta que ele me faz é, a massa de gelo a ser utilizada é, beleza? Dessa forma a gente tem a nossa primeira equação, ok? Tendo essa primeira equação, eu vou ter que? Eu vou ter um calor de fusão, tá? Que é a fusão da quantidade de gelo que vai virar massa de água, que ele quer água, né, 100 gramas de água a 40 graus. Aí eu tenho o calor do gelo em água, mais o calor da água, tudo isso igual a zero, equilíbrio térmico, tá? Quando existe equilíbrio térmico, eu não tenho transferência de calor, então tudo igual a zero, beleza? O calor de fusão, a gente tem que é massa do gelo vezes a latente de fusão, que a gente sabe que é 80, tá? E a massa, o que do gelo na água, ele vai ser o calor sensível, que está só mudando de temperatura. Então vai ser massa vezes calor específico vezes ΔT, tá? Desse ΔT, eu tenho a água a 80 graus e o gelo a 0 graus, e depois os dois vão estar a 40 graus, beleza? E eu tenho também a massa de água, a mesma coisa na questão da água, mais massa de água vezes o C, o calor específico da água, vezes o ΔT da água igual a zero, beleza? Vamos isolar isso daqui. A gente tem massa do gelo que eu vou ter que descobrir vezes 80, que é o latente de fusão, tá? A massa de água, não, aqui é a massa de gelo, vezes o calor específico do gelo, que é da água, né, 1, vezes a temperatura, que é de 40, a temperatura inicial do gelo 0, 40 a temperatura final, 40 e 0 a temperatura inicial, mais a massa de água, que é MA, eu não tenho ela, MA vezes 1, vezes, então eu tenho que esse daqui vai ser de 40 menos 80, a final 40 menos a inicial, que é 80, vai dar igual a 0, beleza? Então eu tenho o que? 80 massa de gelo mais 40 menos 0, 40, 1 vezes 40, 40, 40 mg, mais 40 menos 80 dá menos 40, tá? Menos 40 vezes 1 dá menos 40, menos 40 vezes MA é menos 40 MA igual a 0, ok? Aqui a gente vai ter o que? A gente tem a nossa segunda equação, que eu posso inclusive transformar esse 80 mg mais 40 mg, quanto que vai dar? Vai dar 120 mg menos 40 MA igual a 0. Dessa forma aqui eu tenho a minha segunda equação. Vai criar um sisteminha de equações aqui, beleza? Então, substituindo a fórmula 1, a equação 1 na equação 2, então eu vou pôr aqui, ó,
Eu acredito que vocês já sabem trabalhar com sistemas, tá? Então, substituindo 1 em 2, tá? Eu vou ter o quê? Então eu vou pegar A2 e tudo que é o MA eu vou substituir por 100 mg, beleza? Então, 120 mg menos 40 MA, eu vou substituir então menos 40 e o MA eu abro parênteses e ponho, porque o MA não é 100 menos mg? Então 100 menos mg igual a 0, tá? Substituir, ficou zoado aqui, não deu pra ver, ó, deixa eu arrumar aqui o celular, calma aí. Então substituir uma equação na outra, ó, substituir 1 e 2, tá? Eu tinha que, era 120 mg menos 40 MA igual a 0, a equação 2. Se eu vou jogar a equação 1 dentro da equação 2, a equação 1 me diz o quê? MA igual a 100 menos mg. Então tudo que for MA, eu substituo por 100 menos mg. Onde estava o MA? O MA estava aqui, ó. Substituir ele aqui. Então menos 40 igual menos 40, 100 vezes 100 menos mg. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação. Tá? Deixa eu acertar aqui a câmera. Dá pra ver aí? Beleza? Eu vou estar fazendo o seguinte. Vamos copiar essa fórmula aqui, ó. 120 mg menos 40 vezes 100 menos mg, tá? Isso daqui é pra quê, galera? Para todas as minhas incógnitas ficarem com uma única incógnita, tá? Vai ser o que, ó? O 120 mg eu copio, 40 vezes, eu vou fazer a ordem no chuveirinho aqui, ó, que a gente fez nos outros exercícios. 40 vezes 100 vai ser menos 40 vezes 100 menos 4.000, ok? E menos 40 vezes menos mg vai dar mais 40 mg igual a 0. Tá? Agora ficou fácil, né? Eu trago esse menos 4.000 para o lado de cá e somo 120 com 40. 120 com 40, 160 mg igual a 4.000. 4.000 que era negativo, passou para o lado de cá positivo. Então, mg vai dar o quê? 4.000 dividido por 160, tá? 4.000 dividido por 160. Então vamos lá, ó, o exercício 6 vai ser o seguinte. Ele está perguntando qual a quantidade de calor necessário para que 1 litro de água vaporize, tá? Ele te dá aí a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e o calor latente de vaporização da água de 500 calorias por grama. Então esse é o exercício 6. A latente de vaporização é 540 calorias por grama. E ele te diz que eu tenho 1 litro de água. Tá? Só que, para a gente calcular o calor, a gente tem a massa vezes o calor latente, tá? Vezes a latente de vaporização. Então, para mim ter 1 litro de água em massa, eu tenho que converter. E a gente sabe que 1 litro de água, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1.000 gramas de água. Ok? Se eu tenho 1.000 gramas de água, o meu calor vai ser o que? O calor latente de vaporização, a quantidade de calor necessária, vai ser 1.000 gramas vezes a latente, que é 540 calorias por grama graus Celsius. 540, tá? Então a minha quantidade de calor necessária para me vaporizar 1 litro de água vai ser o quê? 540.000 calorias. Ok? Essa é a resolução do exercício 6.
último exercício nosso aí, o exercício 7, tá? Da Universidade Federal de Minas Gerais. Então ele fala assim, ó, no gráfico a seguir, vemos a temperatura em Kelvin de uma massa de 100 gramas. Então a gente vai anotar aqui, ó, 100 gramas de zinco, ok? Em estado sólido, em função da quantidade de calor fornecida a ela. Considerando as informações, né, do gráfico, assinale a alternativa incorreta. Nesse caso aqui, galera, ele dá 4 alternativas e a gente vai ter que analisar cada uma delas, tá? A primeira, a gente já vê que claramente ela está certa porque ele fala: o calor liberado pela massa de zinco no resfriamento de C até A é 2.330 calorias. Se a gente pegar no gráfico, ó, 2.330 calorias de C, de A para C. Então, se eu resfriar, ele também vai consumir, vai liberar 230 calorias de calor. Então, alternativa A correta. Alternativa B, ele pergunta o calor específico do zinco, tá? É de 0,093. Vamos fazer aqui, ó, calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, beleza? O que eu quero que vocês lembrem que aqui eu tenho a temperatura em Kelvin, tá? Então, para me converter esses números para graus Celsius, eu vou ter que fazer menos 273,15, que daí eu vou ter 318,85 graus Celsius, e 592 menos 273,15, eu vou ter 418,85 graus Celsius, beleza? O meu ΔT é essa temperatura final, 318, menos 592, que é a temperatura inicial, beleza? Aqui é ao contrário, só que é 418 é aqui e 318 é aqui, beleza? Ou seja, o calor específico que eu vou ter eu tenho o total de calor específico nessa fusão, essa parte aqui de B até C, que é onde está fundindo, certo? Então, 2.330 menos, aqui está 930 no nosso gráfico, beleza? Então, 2.330 menos 930 é igual a massa. Eu tenho 100 gramas de zinco, o calor específico vai ser a nossa incógnita, e aqui eu tenho 418 menos 318 dá 100, tá? Eu vou ter que calor específico vai ser o quê? 930, na verdade o 930 é aqui, ó. Esse aqui esquece, 930 é daqui até aqui. Então 930 dividido por 100 vezes 100, tá? Esse calor específico dá 0,093 calorias por grama grau Celsius, tá certo? Então essa questão também. E daí vem a alternativa C, que é a alternativa que está errada, beleza? A alternativa que está errada, que é essa C, ela fala o seguinte: o calor latente de fusão é de 1.400 calorias por grama. Então, se eu tenho calor latente, é massa vezes a latente, tá? A latente do zinco, ele está falando que é 1.400 gramas. Vamos ver se é verdade? O calor latente de fusão vai ser aquilo que eu estou falando para vocês: 2.330 menos 930. 2.330 menos 930 igual a massa vezes a latente. Massa é 100, né? Então vamos substituir aqui, ó. A latente vai ser quanto? A latente vai ser da 1.400, esse valor aqui, dividido por 100. Tá? Eu vou passar o 100 que está multiplicando, eu vou passar por lá de lá. Ou seja, a latente do zinco é de 14 calorias por grama grau Celsius. Certo? Então aí eu já nem preciso fazer a D, porque a C já é a incorreta. Ele fala que é 1.400 e na verdade é 14. Tá? A D ele fala que a temperatura de fusão do zinco é 419 graus Celsius. Fusão está aqui, né, o ponto que ele funde, 692 menos 273, 418. Dá ali perto dos 419 graus Celsius, então a alternativa D é correta também. Fechou, galera? É isso aí. Valeu, obrigado.